Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não estava na palestra do mês passado, eu optei por pegar o tema amor e dividi-lo em 3 partes. E aí no mês passado a gente falou um pouquinho sobre o amor desde a parte histórica, um pouquinho lá de Grécia, né? Os conceitos que foram sendo dados ao amor no decorrer da história, ao amor que chegou para nós nos últimos séculos, também com outros sentidos, né? A questão da mídia, a questão do patriotismo sendo um sentimento coadjuvante de amor e assim por diante. Então hoje eu vou abordar esse mesmo tema, que é o amor e suas dimensões, que só vai terminar no mês que vem, com o amor incondicional, e vou falar um pouquinho para vocês do amor dentro da doutrina espírita, né? Claro que, como eu já falei no mês passado, o amor é amor. A gente às vezes perde muito tempo tentando uma definição e o amor não foi feito para ser definido, ele foi feito para ser sentido e aplicado. E no mês passado ficou um pouquinho mais teórico, né, para buscar todos aqueles conceitos, e aí eu falei que nesse mês, como eu ia trazer um pouquinho para mais perto da gente, eu trouxe várias ilustrações assim para a gente deixar um pouquinho mais próximo. Só para relembrar então, que a gente terminou falando no mês passado, que dentro da nossa doutrina, como em tantas outras no cristianismo, nós temos Cristo como um grande ícone de amor, né? Foi um ser bastante iluminado que conseguiu trazer muito mais para a prática, muito mais para perto da gente, o que é esse substantivo, né? Amor. E ele foi o mais elevado espírito que veio com essa missão de disseminar o amor. Então ele já começa a sua história trazendo o amor como uma coisa tão sublime, que o amor ele é partilhado. O amor é uma coisa que não tem problema em ser dividido, ele não perde quantidade, ele não perde tamanho. Então Cristo tinha todo o seu amor e devoção ao seu Pai, o nosso Criador, como ele também tinha todo o seu amor, devoção e respeito ao seu pai José, que foi o pai da terra, né, que ele teve. Como conosco acontece também, a gente tem o nosso Criador e nós temos ainda o nosso Pai, né, que biologicamente nos gerou, que nos criou, que nos educou e assim por diante. E Cristo muitas vezes foi questionado sobre essa questão do amor. Numa das passagens bíblicas, a gente vê quando eles colocavam o amor como uma situação de poder e questionaram a ele se ele veio, né, dar tanta lição de amor. Como é que ele aceitava a situação dos seres humanos aqui terem que obedecer a ordens, né, de um império, de governantes, se aquilo também era uma situação de amor? E ele muito rapidamente respondeu, né, quem lembra daquela máxima, quando mostraram a moeda para ele, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Não que ele fosse a favor do poder romano, ele dizia que o amor estava muito acima do poder, né? Vou falar daqui um pouquinho do amor como verbo, do amor como caridade. Então o amor vai muito além do poder, mas ao mesmo tempo que ele questionava o poder, ele não questionava e nem desrespeitava aquele que representava o poder. E isso é uma coisa que a gente tem que trazer para os nossos dias, né? Então eu posso colocar assim, eu não concordo, eu não admiro e eu não quero violência. Mas eu não tenho que odiar quem por algum motivo cometeu algum crime, alguma violência. Porque essa pessoa, como nós, ela também é centelha divina, só que ela não soube usar do seu livre-arbítrio e cometeu alguma coisa que não foi legal. Então eu posso não gostar, não amar a situação, mas eu não transfiro isso para a pessoa, para a personificação. Eu posso não concordar com o que um governo, por exemplo, faz, e nem por isso eu tenho que sair por aí maldizendo, desrespeitando, né, o governo por causa disso. Então Cristo ele trouxe o tempo todo para nós que toda modificação que a gente quer ao nosso entorno é com amor que ela é feita. Então não é o troco na mesma moeda, não é a raiva com raiva, o ódio com ódio, mas toda e qualquer situação se resolveria com o amor. Então ele também era contra o poderio romano, ele também achava abusivo o poderio, mas em nenhum momento ele desrespeitou aquele poderio. E aí ele responde, né, as pessoas que o questionam, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Se existiam leis que diziam que aquela moeda, né, que aquele imposto tinha que ser pago, que fosse pago. E um outro exemplo bonito que a gente encontra bastante, antes de falar um pouquinho mais do Espiritismo, foi Santo Agostinho, né? Que foi um dos seres que mais tentou descrever o amor.
Se a gente for buscar as obras, né, escritas após Santo Agostinho, são as obras mais sublimes, são as obras que mais trazem para pertinho da gente como vivenciar o amor. E eu escolhi alguns trechinhos aqui dele, de uma publicação que foi feita em 1999 na França pelo Reale. Então ele diz assim: ama e faze ao que queres. Se calas, cala por amor. Se falas, fala por amor. Se corriges, corrige por amor. Se perdoas, perdoa por amor. O amor deve estar no centro de todas as nossas ações. O que isso quer dizer? Que quando nos relacionarmos com o nosso próximo, devemos fazê-lo dentro de um clima de respeito e de auxílio mútuo, cooperando com tudo o que nos rodeia. Então, Santo Agostinho, sem citar um evangelho espírita, sem citar a nossa doutrina, ele trouxe também para muito próximo da gente a questão do amor ser a causa. Então, tudo que nós formos fazer, se nós fizermos com amor, com certeza a gente erra menos, né? Claro que hoje, como eu falei na palestra do mês passado, a coisa está meio banalizada, né? Daqui a pouco tem gente que mata e fala que foi por amor. Mas se é um amor verdadeiro, se é um amor raciocinado, não vai fazer isso. E no Evangelho, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca para nós que o amor é, na verdade, o grande mandamento. Enquanto nós temos aí em outras doutrinas ou vários mandamentos, como no catolicismo os 10 mandamentos, o Espiritismo resume, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque é a síntese. Se a gente for lembrar, né, dos outros mandamentos que muitos estudaram aqui quando em outra religião, quem ama não mata, quem ama não cobiça, quem ama não inveja e assim por diante. Então o amor é o cerne, o amor é o começo de tudo. E é tão forte esse tema do amor, trazendo para a nossa doutrina o amor como verbo, que é o que eu quero falar hoje, que a gente tem mais ou menos uns 3 capítulos no Evangelho só sobre isso. Então nós podemos pegar o nosso Evangelho e buscar toda a parte teórica sobre o amor também, né? Então a gente tem como buscar para poder aplicar. O nosso Evangelho, inclusive, ele coloca que o homem, inicialmente, o que era? Instinto, né? Era senão instinto. E esse instinto que foi sendo evoluído, foi se elevando, em alguns momentos se elevando, em alguns momentos se corrompendo, mas esse instinto que foi lapidado, que foi saindo da sensação e chegando para a razão, é o que nós somos. Então, ao contrário do que muitas vezes, né, a poesia nos traz muito lindamente, o amor não é algo irracional. O amor não é algo apenas envolvendo um sentimento, né, uma parte aí do nosso cérebro. O amor é sim raciocinado. O amor faz parte da evolução intelectual do ser humano, com certeza, né? E aí é um exemplo que eu gosto de dizer de São Paulo, né? São Paulo dizia o tempo todo nas suas citações bíblicas que a maior de todas as virtudes que o ser humano pode ter é o amor. E aí, como trazer esse amor, então, para uma coisa mais concreta? No mês passado eu comentei um pouquinho, né, que quando a gente fala amor, em cada fase da vida acaba tendo um contexto, né? De repente se idealiza o amor como sendo algo apenas relacional, né? Alguma coisa física, um casamento, e o amor vai muito além disso, né? Então, o que a gente percebe nas nossas obras espíritas? Que o amor, na língua portuguesa, ele é um substantivo, e na língua portuguesa a gente fala que a ação é verbo. E o amor, ele também se torna verbo, mas não necessariamente conjugando a palavrinha amar. O amor se torna verbo através de uma outra palavra, que é a caridade. A caridade é o amor colocado em prática. É o amor que saiu de dentro do meu sentimento, que saiu de dentro da minha razão. Por que da razão? Porque é a razão que vai estabelecer como colocá-lo nessa prática, né? É pensando que eu vou agir, e aí ele se transforma em verbo como caridade. E o que é caridade? Então eu vou doar roupas, eu vou doar alimentos, Isso é caridade? Também. Também. Importantíssima também. Nós vivemos num mundo de matéria, então matéria também é caridade. Só que a caridade, ela vai muito além dessa matéria. Quando eu coloquei ali que o nosso mandamento, o nosso maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, a maior caridade é o amor ao próximo. Que próximo? Aquela pessoa que está mais perto de mim.
Então, o amor sob a forma do respeito, o amor sob a forma de atitudes, o amor sob a forma de perdão, tudo isso é amor. E aí tem alguns blogs espíritas na internet, e num deles tem um texto muito legal, onde o entrevistado foi questionado a ele como falar do amor, né, das formas mais práticas para levar a Deus. Como é que eu explico para uma pessoa orando, né? Mentalizando? Não, como é que eu transformo em prática? Eu gostei muito do texto que ele coloca assim, ó: ama a Deus de todo o coração e alma aquele que o reconhece como Pai misericordioso. Ama a Deus de todo o coração e alma aquele que reconhece a vida como dádiva de seu amor e um benefício de nosso progresso. Ama a Deus de todo o coração e alma aquele que faz da própria vida uma caminhada em sua direção, através das observâncias de suas leis perfeitas e imutáveis. Amar a Deus sobre todas as coisas é reconhecer a natureza como obra de sua bondade e agradecer diariamente por tudo o que Ele nos concede. Amar a Deus sobre todas as coisas é recorrer a Ele como amparo de nossas fraquezas. É também louvá-lo a cada instante como fonte de nossas alegrias e de nossa coragem diante dos desafios da vida. E amar ao próximo, né? Amar ao próximo como a ti mesmo é entender que devemos dispensar ao nosso irmão o mesmo tratamento que gostaríamos de receber. Olha como fica ligado, né? As práticas que Cristo teve e aquela citação que eu falei de Santo Agostinho. Então, muito simples, se coloque no lugar do outro, né? A gente fica às vezes, mas eu não sei o que eu tenho que fazer, não sei o que eu deveria falar. Se coloque no lugar do outro. Amar ao próximo como a ti mesmo é desejar aos outros tudo o que almejamos para nós e ficarmos felizes com suas conquistas e suas alegrias como se foram nós mesmos que a experimentássemos. Amar o próximo como a ti mesmo é consolar o irmão triste em suas dificuldades, dores e aflições, oferecendo o socorro que estiver ao nosso alcance. Amar ao próximo como a ti mesmo é colocarmos-nos no lugar do outro e dispensar-lhe as mesmas atenções e cuidados que desejaríamos se estivéssemos naquela situação. Não se pode amar a Deus desprezando o próximo. Ao contrário, é pelo bem que fazemos ao próximo que demonstramos o nosso amor a Deus. Da mesma forma que ao ajudarmos uma criança, seus pais ficam gratos a nós, porque amando a criança, demonstramos amor por eles. E quais são os grandes desafios que a gente enfrenta hoje, então? São nessa prática. Ficar feliz com a felicidade do outro. Seja essa felicidade vinda, por exemplo, de alguém que conquistou algo que você queria e você não conseguiu, né? Seria você conseguir tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Seria você tentar sentir o que o outro sente em determinadas situações. Isso é o amor em prática. Isso também é caridade. Porque nós temos uma mania de ver tudo através do nosso ponto de vista, né? O Mário Sérgio Cortella, ele fala uma frase muito legal. Ele fala assim, que o ponto de vista é a vista só de um ponto. E o que é um ponto? É uma coisa tão pequena. Então a gente sempre coloca ali, né? Mas se fosse comigo eu ia fazer. A gente não sabe se ia fazer. Então, se eu tenho como colocar esse amor em prática na caridade, eu tenho que começar, antes dessa questão material, a me trabalhar. A aceitar como caridade, ceder também o meu pensamento. Respeitar a posição do outro. Aceitar a posição do outro. E o nosso evangelho, como eu falei, ele tem 3 capítulos só sobre caridade. E tem um texto chamado Os Infortúnios Ocultos, que é no capítulo 13, item 4, que a minha opinião agora pessoal, ele é o mais perfeito, porque como fazer a caridade de forma que, como dizia Cristo, que não veja só a mão direita o que fez a esquerda. A que ponto desenvolvemos a caridade sem que ela seja vaidade? Sem que a gente precisa que alguém saiba o que nós fizemos, sem que a gente espere que alguém agradeça o que nós fizemos, né? Então, quanto mais a gente fica esperando do outro, mais decepções, mais frustrações nós vamos acumulando e, ao mesmo tempo, menos a gente está praticando a caridade. Porque você colocar a sua expectativa em cima de outro ser também é não exercitar amor. Isso é exercitar egoísmo. Mas nem me agradeceu. Mas nem... Por quê?
Quando eu vou repetir aquilo que eu falei, colocar-nos no lugar do outro e dispensar-lhes as mesmas atenções e cuidados que desejaríamos a nós. E dentro da doutrina espírita, nós temos alguns puxões de orelhas a tomar também. Porque a gente costuma usar de forma muito triste, vou falar para não falar uma coisa feia, a palavrinha evolução. É porque, sabe, cada religião significa que a pessoa está em um processo de evolução. Até aí, ótimo. E aí vem aquela segunda parte terrível. Porque nós espíritas já evoluímos. Opa, baixa essa mãozinha. Não existe hierarquia de evolução entre religiões. Quem criou esse ranking? Onde que foi dito que nós sabemos mais, ou que nós entendemos mais, ou que nós aplicamos mais? Não. Essa palavra evolução está sendo usada de uma forma caridade zero. Porque então, para a gente dizer que na nossa religião a gente tem uma evolução, a gente tem uma visão de tal forma, a gente está subestimando, a gente está dizendo que nas outras não há. E aí, gente, cadê a nossa caridade? Estamos em cada um num estágio de evolução, até aí beleza. Mas cada um de nós, e não um grupo religioso está no estágio X. Aqui dentro eu posso estar a que menos evoluiu de todo mundo aqui dentro. Eu posso ser a pessoa que menos conseguiu superar as vaidades, que menos conseguiu superar as paixões, que menos conseguiu superar os egoísmos. E aí? Não necessariamente a minha religião me coloque num ranking. E aí eu gosto muito desse texto, apaixonada por esse texto que eu vou falar agora do Evangelho, porque ele nos coloca isso. Quando nós falamos a palavra caridade, essa pureza da caridade, esse amor em movimento tem que partir primeiro de dentro da gente. Quantas vezes a gente acha que está ajudando alguém e a gente está sendo ajudado? Quem daqui nunca teve uma experiência assim? De repente você sair de dentro da sua casa para fazer um favor, um auxílio para uma pessoa, e de repente tu volta tão melhor com aquilo, com uma energia tão boa. A caridade foi aquela pessoa que fez para nós. Foi aquela pessoa que nos permitiu estar ali naquele momento, dividindo aquela situação. Então esse texto dos infortúnios ocultos, eu acredito que a maioria conhece. Quem não conhece, vou convidar para chegar em casa e ler de novo em algum momento dessa semana, ter assim na cabeceira, porque ela coloca da forma mais sublime como nós devemos exercitar a caridade, independente de nós espíritas, nós cristãos, nós islâmicos, não importa, como nós, seres humanos, seres em evolução, centelhas divinas, podemos fazer. Eu sempre falo que eu não vou ler, mas daí eu me emociono, daí eu pago o mico, então eu vou ficar olhando para baixo. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e vem generosos impulsos para reparar os desastres. Mas, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, de pessoas que jazem sobre um catre sem se lamentarem. São a esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir, sem esperar que eles venham pedir assistência. Quem é esta mulher de ar distinto, vestida de maneira simples, mas cuidada, seguida de uma jovem, vestida também modestamente? Entra numa casa de sórdida aparência, onde é conhecida, sem dúvida, porque à porta a saúdam com respeito. Onde ela vai? Sobe até a mansarda. Lá mora uma mãe de família, cercada de filhos pequenos, e à sua chegada a alegria brilha nesses semblantes emagrecidos. É que ela vem acalmar todas essas dores, traz o necessário, temperado com doces e consoladoras palavras, que fazem aceitar o benefício sem corar, porque esses infortunados não são mendigos profissionais. O pai está no hospital, e durante esse tempo, a mãe não pôde bastar as necessidades. Graças a ela, essas pobres crianças não sofrerão nem o frio, nem a fome. Irão à escola agasalhadas, e o seio da mãe não secará para as criancinhas. Se há um doente entre eles,
nenhum cuidado material a repugnará. De lá, ela se dirige ao hospital para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo sobre a sorte de sua família. No canto da rua, a espera uma viatura, verdadeira loja de tudo que leva aos seus protegidos, que visita assim, sucessivamente. Não lhes pergunta nem sua crença, nem sua opinião, porque para ela, todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada a excursão, ela diz: comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que não revela nada, mas é o anjo de consolação. E à noite, uma sinfonia de bênçãos se eleva para ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que ela se veste de maneira tão simples? É que não quer insultar a miséria com seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha adolescente? É para ensinar-lhe como se deve praticar a beneficência. A filha também quer fazer caridade, mas sua mãe lhe diz: que podes dar, minha criança, uma vez que nada tens de ti? Se eu te entregar alguma coisa para passá-la aos outros, que mérito terás? Em realidade, eu é que farei a caridade, e tu, que dela terás o mérito. Isso não é justo. Quando vamos visitar os enfermos, tu me ajudas a cuidar deles. Ora, dar cuidados é dar alguma coisa. Isso não parece bastante? Nada é mais simples. Aprenda a fazer obras úteis. E tu confeccionarás roupinhas para essas criancinhas. Deste modo, darás alguma coisa vinda de ti. E é assim que essa mãe, verdadeiramente cristã, forma sua filha na prática das virtudes ensinada pelo Cristo. É espírita? Que importa? No seu lar, é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Mas ignora-se o que ela faz, porque não quer outra aprovação senão a de Deus e da sua consciência. Um dia, porém, uma circunstância imprevista conduziu até ela uma de suas protegidas, que lhe produzia obras. Esta a reconheceu e quis abençoar a sua benfeitora. Silêncio, disse-lhe, não digas a ninguém. Assim como ela, falava Jesus. Então não importa a religião, não importa a quem atender, importa o amor sendo colocado em prática. Não importa se um objeto, não importa se um abraço, não importa se um sorriso, importa o amor se tornando verbo. Porque se o amor não se torna verbo, ele é só mais uma palavra. É só mais um substantivo como tantos outros que a gente estuda. Cadeira, mesa, parede, teto, janela. Ele não vai fazer diferença. O amor só sai da palavra, do papel, quando ele recebe um significado com sentimento, com prática. E essa prática é o que o Evangelho nos coloca. Por isso aquela máxima, fora da caridade não há salvação. Não estamos dizendo para ninguém sair por aí doando tudo que tem, ficar descalço, Não. Cada um sabe aquilo que tem de bom e que pode entregar a alguém. Como foi hoje ainda foi comentado, foi solicitado um auxílio, calçados. Para muitas pessoas, um calçado é só um objeto que está ali no canto da casa. E que para outras vai fazer a diferença de poder sair de dentro de casa. Então, quando a gente consegue colocar em prática, a gente está realizando na forma de ação os ensinamentos que o nosso Cristo nos trouxe. Então, o amor nada é além disso. Tudo aquilo que a gente faz ao próximo com vontade, tudo aquilo que a gente faz ao próximo com carinho, tudo aquilo que a gente faz ao próximo acreditando que a gente está dando o melhor que a gente tem, é caridade. E aí, em função, vou voltar um pouquinho na palestra do mês passado, em função do sistema que a gente vive hoje, da organização que a gente vive hoje, como eu coloquei, Cristo também lá não gostava da forma que se organizava Roma, da forma que tinha o poder, mas ele queria que as pessoas se organizassem de forma diferente. Ele não faltou com respeito a César, ele não boicotou os impostos de César, porque existia uma lei que dizia que tinha que ter os impostos.
Então a gente vai vivendo dentro de uma sociedade. E o que a gente tem que fazer? Da maneira melhor possível, modificar essa sociedade onde a gente vive. Então, se a gente for observar, a cobrança que nós temos hoje é muito grande, né? E aí eu volto àquilo que eu estava falando no mês passado. De repente a gente chega a essa época agora, é Copa. Onde está o nosso patriotismo? Só durante esses dias precisa? O nosso patriotismo não está necessariamente sentando em frente à TV para ver o jogo. O nosso patriotismo está também em lembrar que enquanto nós estamos sentados em frente a uma TV vendo um jogo, algumas pessoas estão pensando se vão ter algo para comer à noite. Algumas pessoas estão pensando que nem sabem direito o que é uma TV e um jogo, né? E aí a nossa mudança de atitude começa muito pequena e é uma corrente. O que Cristo nos propôs é tão prático, né? Quando a gente fala, e é tão difícil de fazer a nossa parte, foi uma corrente. Então, cada um fazendo um pouco, cada um mudando um pouco. Então, nós vemos numa sociedade hoje, onde nós nos sentimos muitas vezes cobrados por termos determinadas coisas, né? Até um tempo atrás, a gente via um outro perfil. As pessoas muitas vezes se sentiam mal só quando não tinham. Então, me sinto envergonhada de entrar numa loja porque não estou bem vestida. E hoje, de repente, a coisa foi tomando um direcionamento que, se a gente não cuidar, a gente se sente culpado por conseguir algumas coisas, né? De repente, a gente faz interpretações erradas de obras e aí coloca, meu Deus, mas eu li numa determinada obra cristã que então não entra um rico no céu, então o que eu faço? Eu dou tudo que eu tenho? Não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que doar aquilo que nós temos de melhor. Seja alguma coisa material, ou seja o auxílio e a educação e a ajuda para que outro conquiste aquilo também, mas por mérito seu. Quando eu li esse trecho aqui que eu gosto dos infortúnios ocultos, né, essa mãe deixa muito claro. De nada adiantaria ela pegar um objeto e dar para a filha dela e dizer, olha, vai lá e doa. O que ela estava ensinando para essa menina? Não, o importante é aparecer para alguém, né? Alguém ver que você deu, mas aquilo não era teu. Então ela coloca para sua filha, vá fazer roupinhas, vá aprender a costurar, vá aprender a trabalhar em alguma coisa, e aí você está dando. Então nós temos que, dentro do nosso dia a dia, fazer a nossa prática do bem, mas também fazer a nossa prática do bem conosco, né? Nos respeitando, nos gostando, nos aceitando, trabalhando para adquirir aquilo que a gente quer, aquilo que a gente precisa, não vivendo para adquirir, é diferente, né? Quantas vezes trabalhando para ter o alimento, mas não viver para ficar comprando o alimento, e sim ter também o seu momento de consumir esse alimento. Então a gente também não pode permitir que nessa nova visão que está sendo colocada na sociedade, a gente se sinta culpado. Hoje, às vezes, se a gente não cuidar, a gente sente culpa por ter lazer. Nossa, como é que eu vou chegar na minha empresa na segunda-feira e vou contar que eu passei o domingo inteiro caminhando na praia? Vão achar que eu sou uma maluca. Como é que eu vou chegar e vou dizer que eu dormi ontem? Não é isso. Cada coisa tem o seu tempo. Agora, mesmo nesse meu momento de lazer, eu também posso estar exercitando sim esse amor. Eu posso estar praticando esse amor, né? Dividindo com outras pessoas esse momento, conversando com outras pessoas. O que a gente tem que cuidar dentro do nosso dia a dia além dessa coisa que eu falei já no mês passado, da gente também não entrar nessas febres, nesses modismos, porque modismos passam. As crianças, né, sejam das creches, dos asilos, as ONGs, elas não existem só durante a Páscoa, só durante o Natal, né? Não, elas existem o ano inteiro. Então a gente daqui a pouco tem que cuidar, porque a gente entra em modismo. Então no Natal, para eu me sentir menos culpado, porque eu gastei horrores num monte de coisa, então eu vou lá, vou pegar uma caixa de brinquedo e vou levar numa creche. E o resto do ano, essas crianças são abduzidas, não estão ali, não precisam de nada. Então durante o ano todo eu posso fazer o meu agradecimento. Durante o ano todo eu posso estar praticando essa minha caridade. E não no modismo, porque modismos passam. Modismos vão além. Uma outra questão importante é quando a gente busca, né, essa questão do próximo, que é o que eu ia falar agora há pouco, eu até me perdi aqui, que lembrei do exemplo das datas. A gente também não pode ser um irrigador de grama, né? O irrigador de grama, ele consegue jorrar água a metros e metros de distância.
Mas muitos irrigadores, no local onde eles estão colocados, quando a gente tira, está seco. Muitos irrigadores são assim, porque o objetivo é a longa distância. E nós não podemos ser irrigadores de grama. Então a gente ajuda um grupo que vive lá no outro estado que sofreu uma calamidade. A gente faz uma campanha de agasalho para uma comunidade que vive longe de onde a gente mora. Mas aquela pessoa que está próximo de nós, que é o nosso maior desafio, muitas vezes um colega de trabalho, muitas vezes um parente, né, dentro da nossa própria família, um amigo com uma situação difícil ou que a gente tem uma relação difícil, esses a gente não quer. E aí a gente prefere ajudar um estranho. Por quê? Vaidade. Porque por não termos vínculo com esse estranho, inconscientemente a gente está acreditando que ele vai ficar mais agradecido, né? Porque ele vai do raciocínio, ela nem me conhece, quis me ajudar. Mas primeiro a gente começa no nosso pequeno espaço. Uma vez eu disse numa palestra sobre religião aqui, que a gente tem que tomar cuidado, né? Uma vez uma senhora disse assim para mim: olha, eu tenho vindo toda quarta-feira. Olha, nem que dê briga lá em casa, meu marido fica bravo, meu filho fica chorando, mas eu venho. Né? E a gente acha que está fazendo uma coisa descomunal, né? Puxa, olha como eu sou persistente na minha religião. Mesmo tudo pegando fogo na minha casa, eu fui. Mas onde que a gente começa a praticar a nossa caridade? Dentro da nossa casa. Então não é necessariamente ouvir a palestra espírita que eu estou exercitando a minha caridade. Muitas vezes é o inverso. Estranho, né, falar isso, mas muitas vezes é o inverso. Muitas vezes é eu abrindo mão desse momento de tranquilidade que a gente consegue sentar aqui e se serenar e indo direto ao meu lar, tentando primeiro resolver as questões lá, é que eu estou colocando a minha caridade em ação. Senão, volto a ser um irrigador de grama. Na carta de São Paulo aos Coríntios ele já colocava, né? Todo mundo conhece. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora e é benigna. A caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior destas é a caridade. E aí, antes de eu ir para uma ilustração que eu trouxe aqui, como na última parte da palestra, no mês que vem, nós vamos falar sobre amor incondicional, esse é o mais... tão bonito, mas esse é onde pega pra gente. A gente tem que lembrar aquilo que eu falei ali, ó. A caridade e o amor começam dentro de mim. Ninguém dá ao outro o que não tem. Ninguém dá ao outro o que não tem. Se eu não tenho amor, primeiro, comigo, como uma centelha divina, como um ser de luz, como uma dádiva, como uma bênção, qualquer adjetivo que a gente quiser, que o Criador me permitiu estar aqui. Se eu não tenho amor primeiro para mim, eu não tenho como ter para o outro. Então a gente não pode confundir humildade com falta de amor. Humildade é, pegar de novo aqui a história dos infortúnios ocultos, eu consegui me desprender de alguma situação, de alguma coisa para ficar mais próximo de alguém. Eu consegui me despir de algum luxo, me despir de algum orgulho, me despir de algum valor que eu acredito muitas vezes ser tão correto para estar perto de alguém. Isso é humildade. Agora, a falta de amor próprio não é humildade. A gente não dá ao outro o que a gente não tem. Se eu não me amo, se eu não me respeito, se eu não me valorizo, eu não posso esperar que outras pessoas façam isso para mim, porque o nosso planeta é energia. Cada um de nós aqui dentro é um radinho. Cada um de nós é um radinho. Cada um tem a sua anteninha aí. E a frequência em que a gente estiver conectado é a frequência que nós vamos atrair.
Quando você sai no seu carro, se você ligar o rádio e estiver lá na tal da M, você não vai pegar a estação FM. E se você estiver na frequência, né, na FM, na frequência modulada, você não vai pegar a AM. E conosco é assim. Então, se eu não tenho amor por mim, se eu não tenho respeito por mim, se eu não cultivo primeiro comigo a caridade, eu não posso esperar que outros tenham por mim e não posso achar que eu vou conseguir ter por alguém, porque isso aí é hipocrisia. Então, primeiro vamos nos cuidar. Vamos lembrar a mensagem de Kardec: espíritas, instruí-vos. Vamos buscar aprendizagem, seja no Evangelho, seja no Livro dos Espíritos, seja numa palestra, seja num grupo. Primeiro a gente tem que buscar aprender, para depois a gente colocar em prática. Um cego não guia outro cego. Então, quando a gente fala que Cristo pediu que nós amássemos ao outro como a nós mesmos, olha só, vamos começar a frase pelo final agora. Amar primeiro a nós mesmos. Ninguém dá ao outro o que não tem. Quando a gente dá ao outro o que não tem, além de ser hipocrisia, como eu falei, a gente cria uma teia de cobranças. Porque aí a gente está dando ao outro muito mais do que a gente mesmo tem. Então, vamos pegar um exemplo prático, tá? Vou pegar um exemplo prático. Eu trabalho com adolescente, então eu vou dar exemplo do meu dia a dia aqui para vocês. Então, de repente, eu chamo uma mãe para conversar sobre alguma questão, né, pedagógica lá com algum aluno, e ela diz assim para mim: meu Deus, eu não sei o que fazer. Olha, ele tem tudo que eu não tive. Professora, eu nunca saí de Santa Catarina, estou pagando a viagem dele para ir para as férias do colégio de Porto Seguro. E assim vai indo. E aí lá no final a gente escuta a velha frase: então eu não sei aonde que eu estou errando. Volta, lê de trás para frente. Você já começou dizendo: ele tem tudo que você não teve. Portanto, ele só colheu o resultado, ele não viu o processo. Ele conhece um caixinha eletrônico que aperta e sai dinheiro, mas ele não conhece o processo. Quantas horas você trabalha por dia para gerar aquele dinheiro que vai sair em determinado momento desse caixa eletrônico. Então, educação também é caridade, porque educação também é amor em prática. Se eu não consigo primeiro me educar, eu não vou educar ninguém. Se eu não consigo primeiro me amar, eu não vou amar ninguém. E como que a gente sente que a gente está fazendo uma caridade? Precisa que alguém venha, que alguém agradeça? Não. Como eu falei do radinho, a sintonia que a gente entra, a energia que a gente entra, já é inexplicável. Eu escolhi um videozinho, eu não sei se todo mundo que está lá enxerga também, tá? Eu escolhi um videozinho que ele tem 4 minutos. E que ele virou assim um dos mais acessados na Ásia, antes de chegar aqui no Brasil, e que ele é o maior exemplo de que a caridade é aquilo que eu faço sem esperar por nada em troca, tá? Vou pedir para colocar ali para mim, e vou sair da frente, né, Dorval?เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย
ไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดEsse site, A Vida no Mundo Espírita, tem diversas historinhas assim, ilustrando cada trecho que a gente estuda do Evangelho, né? Então vamos relembrar ali, né? Vocês viram a primeira coisa que a gente percebe do amor em prática, não há distinção entre os seres. Então a primeira cena, ele já começa essa prática do amor com uma planta. Depois ele está com um cachorro, depois ele está com uma senhora, depois ele está com uma criança. Então, o amor que a gente tem que ter dentro da gente, o amor que Cristo, né, veio a nos ensinar, o amor do nosso Criador, ele não distingue espécie. Então, o amor, eu tenho desde essa bancada aqui que foi feita por alguém, que alguém precisou ficar horas trabalhando para que ela ficasse pronta, para que eu pudesse agora aqui, enquanto eu estou falando com vocês, ter o meu material, me apoiar um pouquinho, tomar um pouquinho de água. Então, desde as coisas inanimadas até o que tem vida, é digno de amor, é merecedor de amor. Quando Cristo disse, vamos amar, né, uns aos outros, seria colocar aquilo que a gente tem de melhor para os outros. Então, eu gosto muito desse material. Gente, ele foi, no final do ano, ele foi um dos vídeos mais acessados no continente asiático inteiro. Aí chegou na Europa, foi indo, né, até chegar aqui. E é legal a gente ver, porque nos dias que a gente está vivendo, a gente abre uma página de Face, a gente abre uma página de algum site, hoje a gente pega um jornal, e o que tem grande destaque nas manchetes? As coisas ruins, a falta de amor. A falta de amor vende, a falta de amor dá ibope, a falta de amor chama a atenção das pessoas. E a gente tem que começar a trabalhar o inverso. E como é que a gente trabalha o inverso? Nas pequenas atitudes. Então, quando eu começo a não ficar lendo só aquilo que vai trazer uma notícia ruim, eu não estou dizendo que a gente tem que ser alienado, tá? Mas quando eu não valorizo aquilo que não merece ter valor. Então, eu não começo o meu dia lendo as catástrofes, lendo os desastres, lendo as coisas ruins que aconteceram perto de mim. Eu tenho que começar o meu dia valorizando as coisas boas que tiveram perto de mim. Como que a gente combate o ódio? Com amor. Agora, qual é o pior sentimento? Não é o ódio, é a indiferença. Porque o ódio é um exercício de uma energia que não quer, que não gosta. O amor é o exercício de uma energia de bem. E a indiferença é um exercício de nada. E o que causa mais problema no mundo? A indiferença. Não são aqueles que odeiam ou aqueles que fazem o mal. Esses são minoria. Se a gente for contar o número de pessoas que praticaram delitos, que cometeram crimes, que fizeram coisas horríveis, graças a Deus, são uma minoria. Acontece que nós temos uma maioria, vamos nos incluir, que não fazem nada. E fazer o nada é colaborar com o não amor. Então, se a gente consegue a cada dia exercitar um pouquinho, a gente consegue modificar a energia. Por isso que no próximo mês, tá? É o último fim de semana última quarta-feira de junho, eu quero falar um pouquinho do amor incondicional.
Como que a gente consegue exercitar o amor incondicional? A gente tem que começar por partes. Então vamos fazer um exercício aqui para nós. Personal training spiritual. Né? Então a gente vai começar exercitando primeiro o amor próprio. Eu tenho que me amar, eu tenho que me valorizar, eu tenho que me cuidar. O que é me cuidar? Me cuidar espiritualmente, né? Seguir uma religião, seja ela qual for. Qual for. O problema do mundo não está nas religiões. Ai, Fran, mas você viu lá, estão guerreando por causa da religião. Não, tem um monte de coisa por trás daquilo. Vamos estudar antes de falar, né? O problema do mundo não são as religiões. O problema do mundo são os que não fazem nada. Porque se eu quero ser budista, eu tenho que ser o melhor budista. Eu tenho que ver onde é que está o templo, eu tenho que ler a vida de Siddhartha, eu tenho que procurar uma coisa boa dali. Se eu quero ser muçulmano, eu tenho que ler o Islã, eu tenho que buscar as diferenças, eu tenho que pegar o Alcorão, eu tenho que buscar. Se eu quero ser espírita, eu tenho que ser espírita. Eu tenho que vir na palestra, escolher um dia da semana para vir, seja na quarta, seja no sábado, pegar um dia da minha casa, abrir o evangelho. Então, a gente tem que exercitar. Então, o amor próprio já começa aí, exercitando a nossa religião, que é o nosso cuidado aí espiritual, exercitando o nosso intelectual, né? Tem aquele ditado que diz que de boas intenções, né? Tá cheio. Por quê? Porque se eu não tenho conhecimento, eu não tenho como fazer. Como é que eu vou ajudar alguém que se machucou se eu não sei nem como é que se presta um primeiro socorro? A gente tem que partir desse princípio. Por isso, Kardec falou, espíritas, instruí-vos. A gente tem que estudar. A gente tem que aprender. Porque quando a gente aprende, a gente tem mais possibilidades de fazer. Então, vamos repetir. Espiritualmente, intelectualmente, fisicamente. Por quê? Porque esse é o nosso veículo aqui na Terra. Eu não estou dizendo que a gente tem que passar 24 horas dentro de uma academia, né? Pessoa que adora academia mesmo sou eu. Mas a gente tem que cuidar. O que eu como, o que eu bebo, quando eu como isso, quando eu bebo isso, quanta água eu estou ingerindo, estou caminhando, estou deixando o carro um pouquinho dentro de casa. Por que a gente tem que cuidar? Porque esse é o nosso veículo nesse plano. Nós precisamos desse condutor aqui nesse plano. No outro plano já não vamos precisar mais. Aqui nós precisamos. Então, se eu não cuidar do meu corpo físico, eu também vou ter limitações. Como é que eu vou ajudar alguém se nem eu estou saindo da cama? Então, já parte por aí. E a partir desse amor é que a gente começa a exercitar a caridade com o outro. Me amando, me gostando, sendo feliz, sendo alegre, eu começo a querer isso para as outras pessoas. E a partir disso é que a gente começa a entender o que é o amor incondicional, que é o que eu quero trazer no mês de julho. Que aí sim é o amor que o nosso Criador tem por nós. Não importa se a gente pise na bola, se a gente faça uma coisa feia, né? É aquele amor de mãe, é aquele amor de pai, é o amor incondicional, que é o mais sublime, né? Como diria a gurizada, é o top dos tops aí, né? No amor, é o amor incondicional. Quando a gente chegar no amor incondicional, a gente vai olhar para o lado e vai ver que as maiores mazelas do mundo não vão existir mais. Mas não porque teve uma lei, porque teve um projeto, não. Porque cada um já está fazendo a sua parte. Hoje, conversando com uma pessoa, eu comentei com ela, que a minha avó fala assim pra mim, não sei se tu é muito boa não, se tu é meio preguiçosa, porque um dia eu falei assim pra avó, avó, eu rezo por, né, a gente estava falando de alguém que fez uma coisinha não muito boa, e eu falei, avó, rezo por nós, mas rezo por ele também, porque se ele fica bem, não incomoda a gente, né? Aí ela disse, achava que tu era boa, mas agora acho que isso é coisa de preguiçoso, né? Não quer se incomodar. Eu falei, pode ser, né? Então é assim, eu digo para os meus alunos a mesma coisa. Gosta da Fran? Então vamos estudar bastante, participar da aula, ter umas aulas bem legais, chegou o final de ano que está aprovado. Não gosta da Fran? Seja esperto, estude bastante para se ver livre logo, não fique aqui até o último dia comigo daí, né? Tudo é uma questão da gente se posicionar. A gente pode não conseguir mudar as situações, mas a gente muda o nosso olhar dentro das situações. Então, a partir do momento que pessoas felizes querem os outros felizes. Pessoas que se amam conseguem amar os outros. Pessoas frustradas se frustram até com as coisas dos outros. Para encerrar, já que mês que vem nós vamos falar de amor incondicional, eu trouxe um texto. Não conheço essa autora, mas achei o nome dela, é Cleibiana Seibel. Que é essa corrente do bem, como eu falei que Cristo, quando ele veio, nada mais foi do que ele plantar uma correntinha do bem,
né? Porque ele já começou nos mostrando o amor ao Criador, o amor ao respeito ao seu pai José, a humildade, né? Esqueci essa semana, os católicos comemoram a semana São João, né? Meu Deus, quem foi São João? Né? Para nós foi um ser muito iluminado, que veio à frente, né? Que veio para anunciar que Cristo estava chegando, e Cristo teve a humildade ainda de se permitir ser batizado por ele. Então, a pessoa a personificação, né, que passou por um momento aqui nessa terra de amor, foi o que mais nos mostrou humildade, foi o que mais nos mostrou respeito. Um dia eu vi uma criança falando lá no colégio que eu trabalho, tem um colégio católico, então eles têm algumas aulas de religiões e tal, e aí o professor me dizia, Fran, hoje um pequenininho falou assim pra mim, mas com o poder que ele tem, professor, por que ele não saiu daquela cruz? Eu disse, olha como, né? Olha a visão das crianças, né? E aí o tato, né, de explicar, ali é uma aula de humildade. Então, com esse poder que ele tem, ele ainda assim ficou naquela cruz para mostrar que ele ia seguir até o fim o que decidiram por ele, né? Só para a gente dar uma risada, nesse mesmo dia no colégio, um grupo de pequenininhos estava passeando pela escola, minha mãe já está rindo que eu já contei, e aí mostraram, esse é o busto do santo tal, que é o padroeiro da escola. Prof, ele já morreu? Ele já morreu, ele já não está mais aqui entre nós, né? Esse aqui é o teatro tal, que tem esse nome, por causa de um menino que fez isso. E ele já morreu? Ele já morreu, né? Essa aqui é a madre que fez isso. E ela já morreu? Ui, professor, essas pessoas boazinhas tudo morrem, né? E lá foi, né, a professora com aquele jogo de cintura dela, conseguiu explicar, né? Então as crianças, o que acontece? Elas pensam, elas falam, né? Elas pensam, elas falam. Elas conseguem estar acima de qualquer sentimento de vaidade, de egoísmo. Elas dividem aquilo que elas estão sentindo, aquilo que elas estão falando. E à medida que a gente vai crescendo, ao mesmo tempo que a gente vai se educando, vai aprendendo, mas a gente vai perdendo algumas coisinhas do nosso lado criança que a gente não deveria perder. Porque se a gente conseguisse manter essa essência da sinceridade e da bondade, a gente não teria a realidade que a gente tem hoje. Então, por isso que eu peguei uma história para variar que envolve criança. Né? Quando não tem cachorro, tem criança, e assim vai na minha história. No bairro pobre de uma cidade distante, morava uma garotinha muito bonita. Acontece que essa menina frequentava as aulas da escolinha local num estado lamentável. Suas roupas eram tão velhas, que o seu professor resolveu dar-lhe um vestido novo. Assim raciocinou o mestre. É uma pena que uma aluna tão encantadora venha às aulas desarrumada desse jeito. Talvez, com algum sacrifício, eu pudesse comprar para ela um lindo vestido azul. Quando a garota ganhou a roupa nova, a sua mãe não achou razoável que, com aquele traje tão bonito, a filha continuasse a ir ao colégio suja, como sempre, e começou a dar-lhe banho todos os dias antes das aulas. Ao fim de uma semana, disse o pai: mulher, você não acha uma vergonha que a nossa filha, sendo tão bonita e tão bem arrumada, more num lugar tão feio como esse? Que tal você ajeitar essa casa, hein? Enquanto eu, nas horas vagas, vou dar uma pintura nas paredes, vou consertar a cerca e vou plantar um jardim. E assim fez o humilde casal. Sua casa ficara mais bonita que todas as outras da rua. E os vizinhos, inspirados naquela casa, se puseram a arrumar as suas próprias moradias. Desse modo, todo o bairro melhorou consideravelmente. Por ali, passava um político que, bem impressionado, disse: é lamentável que gente tão esforçada não receba nenhuma ajuda do nosso governo. E dali, saiu para ir falar com o prefeito, que autorizou a organizar uma comissão para estudar que melhoramentos eram necessários ao bairro. Dessa primeira comissão surgiram muitas e muitas outras, e hoje, por todo o país, elas já ajudaram os bairros pobres a crescerem e melhorarem. E pensar que tudo começou com um vestido azul. Não era a intenção daquele simples professor consertar toda a rua, consertar o bairro, nem criar um organismo que socorresse os bairros abandonados de todo o país. Mas ele fez o que podia. Ele deu a sua parte. Ele fez o primeiro movimento do qual se desencadeou toda aquela transformação. Ao ouvir essa história,
fiquei pensando no poder de um pensamento. Muitas pessoas têm sonhos que elas mesmas não permitem que sejam realizados. Quantas vezes achamos impossível a transformação de um sistema, de uma realidade, de uma vida? Quantas vezes não nos permitimos sonhar por achar impossível este sonho? Os grandes feitos da humanidade partiram também de um pensamento. Todos os grandes ou pequenos movimentos em prol da vida em abundância do mundo partiram de um pensamento aqui, um pensamento acolá. A frase, sonho que se sonha sozinho é somente um sonho, mas sonho que se sonha junto se torna realidade, reflete isso. Também é isso que Jesus Cristo quis nos dizer em tantas histórias que nos contou. Ele não somente sonhou, como fez acontecer. Ele disse, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Junto, vamos temperar e vamos iluminar melhor. Cada atitude nossa, mesmo que pareça pequena e que não dê frutos instantâneos, é importante e traz resultados. Existem sonhos iguais espalhados pelo mundo inteiro. Que possamos sonhar na certeza que este sonho pode se tornar realidade. Essa certeza nós temos no próprio Cristo, que tornou o sonho de nossa salvação realidade. Enfim, gente, o que eu queria falar hoje é isso. É difícil a gente mudar um bairro, é difícil a gente mudar a nossa cidade, é difícil a gente mudar o nosso estado. Mas cada um de nós pode começar por um vestidinho azul, com certeza. Muito obrigada.